Olá, boa tarde. Terça-feira, 25 de abril, e já estamos no ar com seu Sem Censura Pará de todas as tardes, sempre com uma reapresentação a partir das 11 da noite. Sejam todos bem-vindos. Começamos o programa de hoje conversando sobre o vício de crianças e adolescentes pelos games. Recentemente, a polêmica que relaciona o uso de jogos a crimes envolvendo jovens aumentou as discussões sobre o tema. Para debater o assunto, recebemos o desenvolvedor de games Anderson Coimbra e a psicóloga, professora da Universidade Federal do Pará, Flávia Lemos. Também conversamos com a juíza titular da Primeira Vara da Infância e Juventude de Belém, Rubilene Rosário. Ela divulga a campanha Entrega Legal, de orientação a mães que desejam encaminhar recém-nascidos para famílias adotivas. E falamos de moda na divulgação de um mini-curso com a designer Jaque Carvalho. Em 4 dias de evento, os participantes recebem orientações para a construção da autoimagem. Hoje quem recebe as suas perguntas e comentários aos nossos convidados é Isabela Leite. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos nossos convidados e boa tarde a você assistindo ao Sem Censura Pará. Para participar é muito fácil, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp no 988957957 ou participe também pelo Twitter com a hashtag Sem Censura PA. Eu estou no aguardo. Você sabe que o nosso programa é ao vivo, todas as tardes, e aguarda demais a sua participação, que é muito importante para nós. Para você que acompanha o nosso programa desde o início da semana, já percebeu que aqui em nossa mesa de centro nós temos alguns objetos. Eles foram oferecidos pelo Curvelho Casa da Linguagem, todos eles oriundos de oficinas de cartografia e artefatos em cuia produzidos naquela fundação. Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa, o primeiro assunto do dia e bem atual, por sinal. Se você tem crianças ou adolescentes em casa, com certeza vive no mundo dos games. Tudo bem que, na minha época, nós já vivíamos uma febre pelos jogos. Quem é que não se lembra do saudoso Atari com o Enduro, Pac-Man e River Ride? Era uma festa reunir a garotada para passar horas jogando. Mas nos tempos atuais, a situação parece ainda mais complicada. Afinal, as crianças já nascem mergulhadas na tecnologia e parece que tudo o que não é eletrônico não tem nenhuma graça. Nós, como responsáveis, precisamos estar atentos ao uso das tecnologias pelos nossos pequenos, ainda mais em relação a jogos de lutas e de guerra. Soma-se a essa preocupação a polêmica da ligação entre games ao aumento de casos de violência envolvendo jovens. Para debater um papo esclarecedor sobre o tema, convidamos o desenvolvedor de games Anderson Coimbra e a psicóloga e mestre em psicologia social, professora da Universidade Federal do Pará, Flávia Lemos. Queridos, sejam bem-vindos ao programa. Que bom que puderam nos atender a essa problemática da nossa sociedade atual. Eu quero conversar primeiro com a fase de produção de um game. Você que é desenvolvedor, Anderson, como é que isso funciona? Onde é que a temática guerra, violência implica e servem de atrativos para a juventude atual? Bom, a princípio, assim, né, todo o desenvolvimento de qualquer projeto, principalmente game, tem uma pesquisa por trás, né? E ela é base de muitos games hoje em dia. Por exemplo, principalmente os de tiro, que envolvem, geralmente são ambientados em guerra, essas coisas. Então, geralmente tem um contexto histórico ali. Então, tem uma pesquisa, tem uma curadoria de informações para basear ali o roteiro que vai seguir. Todo game tem um roteiro, tem um enredo ali que vai seguir por trás. Então, o princípio ali de qualquer desenvolvimento de game, ele tem ali uma base ali, digamos, histórica principalmente, ou um outro fato que baseia ele, alguma história, uma narrativa que vão basear ele. Geralmente é assim. Flávia, existe uma diferença comportamental entre a nossa época de jogos eletrônicos e a época atual? Bom, eu penso que... primeiro, boa tarde a todas as pessoas, né? Me perdoe. E agradeço pelo convite do programa. Eu vejo que há muitas diferenças, tanto em relação à produção dos jogos, né, quanto à sociedade em que a gente vive, né, que é marcada por outros acontecimentos e em relação também aos modos de ser criança e adolescente nessa sociedade e que são plurais, são diversos também, porque depende
de cada realidade, né? De cada região, país, continente, municípios, crianças que moram em regiões ribeirinhas, enfim, não são as mesmas, né, realidades, são contatos diferentes, obviamente, mas com certeza as diferenças são imensas, até por conta da generalização da internet, e também de acontecimentos de restrição em relação ao espaço que as crianças e adolescentes na atualidade têm muito mais comparadamente às crianças e adolescentes em outros momentos, né? E eu penso que os novos games e as suas propostas também estão conectadas com essa outra sociedade. Sim. Né? Existe diferença conceitual entre game e jogo eletrônico? Assim, no cerne do jogo, não. No cerne do jogo, não. Vai acontecer algo similar quando vai mudar do estilo de jogo, do tipo RPG, do tipo arcade, do tipo primeira pessoa. Esses já vão mudar um pouco o conceito. Mas no cerne, assim, eles são todos iguais. Hoje, no mercado, quais são os jogos eletrônicos ou os games que têm mais capacidade de atração da juventude? Hoje, principalmente os jogos que têm interação com outros, assim, um exemplo, vamos pegar um exemplo jogos aqui. Com outros seria jogos em rede? E jogos em rede, principalmente. Okay. Jogos em rede, principalmente, são os que mais atraem a garotada. Entre esses jogos de rede, eu tenho elementos em que eu foco mais na questão da violência, na guerra, no combate. Onde é que a juventude se sente mais atraída em permanecer muito tempo dentro desses jogos eletrônicos? Bom, atualmente os mais populares são os que envolvem, digamos assim, comunidades. Um exemplo, você tem as comunidades, o exemplo, Free Fire é um tipo que tem bastante, que tem a primeira pessoa ali, que envolve violência, mas também tem outros tipos que envolvem, um exemplo, construção de impérios, esse Coffee Crush, que tem ali construção, um exemplo, numa fazenda, uma coisa também atrai muito ali ao interesse da garotada. Flávia, onde é que a competição, principalmente em jogos que incitam, né, batalhas, guerras, divisão de território, influenciam no comportamento das nossas crianças e adolescentes? Bom, a sociedade, tanto liberal como neoliberal, ela estimula o tempo todo a competição como um valor. Né? Mas, simultaneamente, a construção da democracia estimula a cooperação. Né? Em algum momento, então, as duas se articulam, né? Porque nós somos incitadas, né, a cooperar em alguns espaços, em alguns momentos, em outros momentos, a competir. Né? Agora, as duas não são, assim, em si negativas ou positivas, né? Por que eu digo em si? Porque depende do contexto. Em alguns momentos, por exemplo, num jogo esportivo, né, a cooperação na equipe, entre uma equipe, mas em relação a outra equipe, há um estímulo à competição. Sim. Essa competição entre equipes em si, ela não é negativa, depende de como ela vai ser apropriada pelas equipes que estão numa gincana, numa Olimpíada, disputando um prêmio. Sim. Elas podem, apesar de serem rivais, entre aspas, naquele momento, elas podem ter uma certa noção ética de que, acima da disputa de um prêmio, há uma cooperação entre todas as equipes que disputam uma Olimpíada, por exemplo, em relação ao prol do bem comum. Que o esporte, a cultura, o lazer, assim como o trabalho, os estudos, são espaços em que a gente tem construção de vínculos sociais e culturais, e isso é positivo. E aí, por exemplo, a competição, ela pode ser uma forma da gente elaborar a agressividade, né? E não transformar a agressividade em violência. Então, competição e violência não são sinônimos. Perfeito. Né? Então, se essa competição ela acontece de um modo em que a gente não deixa de enxergar a si e aos outros, as outras, né? Outros, como seres
né, que estão conosco numa relação de respeito, de reciprocidade, e a gente tem um parâmetro ético nessa relação, né, um parâmetro de respeito à diferença e de respeito a nós mesmos, a nós mesmas, né, essa é uma maneira de, tanto na competição quanto na cooperação, a gente construir vínculos que produzam saúde mental e coletiva. Então, em si, elas não são negativas ou positivas, depende da articulação, né, e dos modos em que elas são agenciadas, organizadas. Não é porque a competição, em algum momento, ela pode ser tão extrema e a gente perde o ponto de vista da ética e da cooperação de uma forma tão radical também, que aí essa competição pode se tornar um assédio moral, ela pode, aí sim, passa a se tornar uma violência em nome de uma premiação a qualquer custo. Perfeito. Né? Ela pode nos invadir de tal forma que a gente não se enxergue para além dela e para além de uma ideia de algo a conquistar de qualquer modo, sem nenhum tipo de valor, de cuidado consigo e com o próximo. Então, nesse caso, qual seria a melhor orientação para os pais em orientação dos filhos no momento em que eles se envolvem nesses tipos de jogos? No caso dos jogos eletrônicos, especificamente? Ou Total, de qualquer... não, jogos eletrônicos. Bom, eu penso que os pais, os responsáveis, né, legais, né, porque hoje a gente tem tem muitos arranjos familiares, né, mas quem estiver responsável, né, as pessoas que estiverem responsáveis pela educação das crianças e adolescentes em diversos contextos, mas sobretudo quem tem o poder familiar juridicamente, né, e cuida de uma forma afetiva e em termos de uma educação primária, de uma socialização primária, né, eu penso que há de se estabelecer filtros e limites, né, sempre num diálogo cotidiano, né, de uma forma compreensível, né, de uma forma que a criança, aquele adolescente, aquela adolescente entenda o que está sendo dito, então numa linguagem que seja uma linguagem efetivamente de comunicação, de diálogo, que aí pressupõe uma conversa e não simplesmente uma proibição. Sim. Né? Proibir sem produzir sentido não é muito complicado, sempre vai gerar, né, uma não compreensão da criança e adolescente e não vai auxiliar na educação. Então, conversar, estabelecendo limites, né, e apresentando aspectos positivos e negativos dos jogos e, a partir daí, ouvindo essa criança, esse adolescente também, do que ele pensa, do que ela pensa a respeito desses aspectos positivos e negativos, que ela possa também falar de quais são esses jogos que ela gosta, os jogos que os colegas, que as colegas do colégio, da comunidade, da vizinhança gostam, dos amigos, amigas que eles têm, que elas têm, gostam. Que esses pais possam ouvir essas crianças e adolescentes em relação às suas demandas também e não simplesmente colocar a regra de uma forma autoritária. Exatamente. Né? Então, sim, conversar e estabelecer limites com uma autoridade que pressupõe também respeito, né, pelos direitos da criança e adolescente e que esses direitos também não são assim, eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser. Não é isso. Um direito é a construção de autonomia. Então, quem tem filhos, né, quem cuida de crianças e adolescentes como um responsável legal e afetivo, precisa compreender que a criança e o adolescente estão num processo de desenvolvimento e que esse processo precisa ser mediado. E que o jogo em si, ele não é negativo, ele não é o símbolo da violência ou ele não é o perigo que está dentro de casa. Assim como o perigo não está exatamente na rua, porque são sempre vários contextos de interação. Então, que jogo é esse? Quem joga? Que horas joga? Quanto tempo joga? Né? Que outras opções são oferecidas? Né? E saber que jogo é esse? Né? Com quem se está jogando? Sim. Né? O próprio pai, a própria mãe, o responsável, jogar junto até para conhecer o jogo, procurar informações na internet, né? Saber com que pessoas são essas, assim, e conversar sempre com os filhos para que eles e as crianças possam, junto com adolescentes, dizer da opinião deles, né? E assim os pais vão poder compreender melhor o que se passa. Porque se só corta o jogo ou se vê o jogo em si como negativo, né? E proíbe, né? Ou também se não dá limite nenhum, acha que diálogo assim,
só quero saber, é esse, então fique um tempo ilimitado. Não. O diálogo pressupõe também a construção conjunta de regras. Então, vamos propor para os nossos filhos, né, para as crianças e adolescentes, que se construam regras como parâmetros. Em algum momento, elas podem voltar a ser negociadas e pactuadas de outra forma, mas que elas tenham sempre um sentido de construção ética e do bem comum. Ou seja, que os pais e as crianças e adolescentes compreendam que ali, né, eles estão tentando produzir um cuidado. E não simplesmente, não pode, ou pode à vontade, sem limite, ou não pode nunca, né? Enfim, que se entenda que a partir do jogo também, o próprio jogo ele pode ser um fator positivo de construção de limite. Exato. Depende qual é o jogo, depende com quem se joga, né? Como se joga. Então, o jogo em si, não só os jogos eletrônicos, mas ao longo da nossa história da humanidade, os jogos sempre foram instrumentos de mediação, porque eles são linguagens também. Perfeito, excelente orientação. Vamos lá, Isabela, temos participação chegando. O Sérgio, do bairro da Condor, pergunta: será mesmo que jogos eletrônicos são culpados por adolescentes estarem praticando ataques violentos? Alguém ou alguma coisa tem que levar a culpa. Eu cresci e muitos amigos meus também cresceram jogando videogame. Agora, se é para proibir os jogos, tem que proibir também filmes que passam tanto na TV aberta como em streaming. Quero saber a opinião dos convidados. Aproveitando a pergunta do nosso telespectador, existe alguma relação entre os episódios ocorridos nas escolas com os games? Anderson. Assim, pelo que eu pesquisei já, pelo que eu analisei já, tem pelo menos uns 20 anos aí de pesquisa sobre o assunto. E, assim, dentro das relações ali de que tem violência, principalmente as pesquisas aconteceram nos Estados Unidos, ali um percentual, assim, de 20% só encontraram entre os agressores com vínculo com videogame. Então, essa relação ali já foi debatida, já tem um bom ano já debatida ali em relação a isso, e não tem realmente a relação em relação a isso, pelo menos o que diz as pesquisas, os estudos sobre isso. Mas é algo que ainda está sendo debatido, está sendo encontrado. Como esses episódios acontecem, muitos, geralmente procuram logo um fator ali que está exposto ali, geralmente em contato com as crianças ali, e geralmente aos games. Perfeito. Jogos estão com uma qualidade gráfica cada vez maior com os anos, chegando até a nos confundir se as imagens são reais ou se são apenas um jogo. Pensando nisso, todo esse realismo pode influenciar de alguma forma o comportamento de crianças e adolescentes? Acredito que não, porque como foi mencionado aí o telespectador mencionou, né? Tem os filmes também, tem um grau de... Enfim, são filmes que têm ali sua realidade, tem suas histórias ali. E eles também não têm ali um grau de influência ali sobre a criança, mas eles são puro entretenimento, não chegam a influenciar ali de modo relevante ali no comportamento da criança. E pode despertar interesse e curiosidade sobre alguma informação a respeito de alguma coisa ali, mas influenciar, eu acredito que seja difícil. Perfeito. Temos pergunta aí, Isabela, chegando? Sim. Vamos lá. A Lana Costa do Sideral pergunta para a psicóloga por que esses jogos atraem tanto os jovens. Tem um filho que passa a noite jogando jogos violentos e ela não gosta, se sente impotente para proibir. Tem problemas psicológicos que as telas violentas podem trazer para os jovens? Excelente pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Assim, num primeiro momento, eu acho importante a gente falar o que é essa palavra influência, né? E também separar um pouco a violência do jogo e os jogos desses ataques, dessas ameaças feitas, né, às escolas, às universidades, aqui especificamente no Brasil, em outros países, mas especificamente aqui no Brasil nas últimas semanas, né? Nós somos sempre influenciados, influenciadas. Né? A influência para a gente da psicologia social, ela é uma categoria de análise que a gente estuda. Né? Mas influência não é determinação. Influência é o quê? É algo que está nos chamando a atenção de alguma forma. Não é porque nós participamos de grupos, de comunidades, né? E as semióticas, que são, né, os significados e os textos, as linguagens, né, de tudo que a gente, com o qual a gente convive, né, as experiências que a gente vivencia,
todas as experiências, elas influenciam de alguma maneira as nossas vidas. Com certeza. Influenciar é diferente de determinar. Então, o jogo em si, ou um jogo eletrônico em si, ele não é o culpado, ele não é um influenciador principal. Porque essa seria uma relação muito simplista e reducionista de ver o comportamento humano, de compreender a subjetividade e as nossas escolhas, as nossas ações. Tudo que a gente faz, a gente sempre faz a partir de um contexto dessas experiências e interação e das nossas relações com essas experiências e interação. Sim. E quais são as mediações que essa sociedade, por meio das suas instituições, das suas normas, leis, né? E dos adultos, das pessoas responsáveis, quando eu digo adultos, porque a gente está falando de crianças e adolescentes, né? Mas depende também da maturidade desses adultos, porque se eles conseguem dar limites para eles e para quem, né, para as crianças e adolescentes. Mas, enfim, as instituições diversas da nossa sociedade e nós que somos consideradas, né, adultos nessa sociedade e temos sob nossa responsabilidade crianças e adolescentes em processos educativos formais e informais, né, e quem não tem diretamente, mas indiretamente ocupa cargos, exerce profissões, está na gestão, né, ou participa da construção em termos de cidadania dessas instituições, nós temos nelas amparos para mediar as relações sociais. Então, essa mãe, né, pergunta, né, como fazer à noite, né? Ela quer dormir, né? E como dar limites, né? Eu penso que, assim, o acesso ao jogo, ele precisa de algum tipo de dispositivo, né? Se não está sendo possível conversar, ou a conversa aconteceu já de diversos modos, ela não está surtindo efeito, é importante a gente procurar aliados e aliadas, que são vizinhos, que são amigos, amigas, são familiares, inclusive empresas também que fabricam os jogos, que podem oferecer algum suporte de consultoria, de orientação às famílias, né? Mas também profissionais diversos, de diversas áreas, que podem auxiliar nessa mediação, assim como essas instituições onde esses profissionais trabalham, que pode ajudar essas famílias e essas crianças e adolescentes a aprender a lidar com regras e limites em termos dos usos das diversas tecnologias, inclusive dos jogos eletrônicos. Mas aí, bom, além desse suporte, que é fundamental, caso dessa mãe já buscar, porque já está uma coisa, né, que está ultrapassando, né? E parece que ela não está conseguindo lidar, né? Então, não é só para o filho, para a filha, mas para ela mesma conseguir, né, se fortalecer emocionalmente e compreender o que se passa para ela também conseguir lidar melhor com esse, né, com o filho. Agora, assim, há estratégias pontuais básicas, né? Esse jogo precisa de um Wi-Fi para funcionar? Se ele precisa, desliga o Wi-Fi para dormir, não é? Quais são os dispositivos de acesso? Eu me lembro quando minha filha era pequena, com 5 anos, foi um período que começou a ter smartphone, né? E todo mundo do colégio dela tinha smartphone e ela tinha aquele celular, que era aquela caixinha mais simples, né? Que não tinha. Aí ela reclamava muito e eu dizia que eu só ia dar o smartphone com 12 anos. Aí ela, não, mas todo mundo tem, porque eu não tenho, todo mundo tem. Eu falei, 12 anos, porque eu considerava, a partir do ECA, que era a entrada na adolescência, Estatuto da Criança e Adolescente, e que ela teria uma compreensão em termos de raciocínio abstrato, né, de um raciocínio mais complexo, para lidar já com algumas experiências que um smartphone iria proporcionar a ela, tanto positivamente, como também ter já algum nível de maturidade para lidar com a internet, né? E com aquele aparelho de comunicação com tantas possibilidades. E eu ofereci com 12 anos. E depois eu tive que mediar de várias formas. Mas uma coisa muito importante, não era só delimitar os horários, e também eu fazia isso, eu desligava o Wi-Fi até minha filha completar 17 anos. Mas ela reclamava, como toda criança ou adolescente. Não é porque em si a internet ou o jogo é negativo, mas eu precisava, como todos nós, precisamos propiciar a nós mesmos e às pessoas
com as quais convivemos, experiências diversas e não restringir. Mas o que acontece? Às vezes, porque os pais estão numa rotina de trabalho exaustiva, né? Não estão em casa, né? Não por culpa dos pais, não é culpa dos pais, da escola, das empresas de game em si, né? Não tem essa coisa do bode expiatório, mas é como a gente vai construir pactos sociais e maneiras de lidar com essas novas realidades, com um cuidado. E aí, para isso, ninguém pode fazer isso sozinho, a gente precisa de ajudas. E essas regras, essas mediações precisam ser estabelecidas. Então, além de um horário, por exemplo, oferecer outras possibilidades para esse filho durante o dia. Né? Antigamente, eles tinham uma rua para jogar queimada e tal. Agora, eles não têm. Mas quais são as outras possibilidades de jogos, de esportes, de acesso à cultura e ao lazer? E também como poder acessar esse jogo eletrônico em outros horários, né? E com algum nível de monitoramento, que monitorar não é proibir. Eu já vou encerrar aqui, que eu me empolguei, né? Mas, assim, cuidar, acompanhar, estar próximo. Né? Estar próxima em alguns momentos que aquele filho, aquela filha está jogando. Né? E nunca de madrugada, porque aí, quer dizer, se vai ser de madrugada, não vai para o colégio, já está ultrapassando, né? Que experiências outras? Outros espaços, outras relações, né? Em outros lugares, para que não se fique restrito ao jogo eletrônico. E isso é difícil porque determinadas famílias, às vezes, não têm essa condição material, econômica, ou às vezes não tem essa infraestrutura no seu bairro, na sua cidade, ou ela é muito restrita, ou não consegue compreender a demanda das crianças e adolescentes no seu processo de desenvolvimento para estarem nesses outros espaços e conviver com outras relações. Então, nesse caso, eu aconselho, né, que ela busque ajuda de profissionais já, para que ela possa se fortalecer e conseguir dar os limites, mas que ela vá pactuando. E uma forma é não deixar tudo no quarto do filho e da filha. Eu nunca deixei uma TV no quarto, o notebook no quarto, o aparelho para desligar o Wi-Fi no quarto da minha filha, né? E quando eu ia dormir, eu pedia o telefone e eu guardava o telefone e eu desligava o Wi-Fi. Se eu tivesse tudo no quarto dela, muitos pais, isso já é uma realidade mais classe média alta, mais abastada, né? Mas, às vezes, nas classes populares também tem essa preocupação. Não, eu vou pôr tudo no quarto. Não, muito complicado. Deixe num espaço mais coletivo da casa os objetos. Perfeito. Não fique pondo televisão em todo, né, computador em toda a casa. Não, restringe para que justamente eles aprendam a diferenciar o momento, né, e os espaços nos seus objetivos, né, e nos seus usos. Isso ajuda muito a criar uma segurança interna e limites internos também para criar uma consciência de como usar, né, de uma forma mais atenta e para que aquele jogo eletrônico de fato seja uma diversão e ele produza também uma cooperação com o desenvolvimento da criança e do adolescente e com a sociedade e não prejuízos. Excelente. Temos várias perguntas chegando. A Laura do Bengui diz: não sou dos jogos competitivos, mas amo os chamados jogos indies, que normalmente são jogos da pessoa com a pessoa, né? Que em maioria tem histórias bem sombrias e pesadas ligadas a problemas psicológicos, traumas e, por vezes, violência. Tem algum contra para a saúde mental jogar esses jogos, considerando que suas narrativas podem ser feitas de formas sensíveis, apesar das imagens fortes? Contigo. Bom, é assim, complementando o que ela falou, que vai combinar muito com a questão que ela está falando aí, é uma das coisas que, quando envolve criança, a gente tem que tomar cuidado também com a faixa etária ali dos jogos. Entendeu? Todos os jogos têm uma faixa etária ali, as plataformas, as lojas, elas exigem ali e fazem uma análise sobre cada jogo que a gente submete na plataforma. Então, todas as plataformas de todos os celulares ali têm ali uma análise feita no jogo ali para verificar se bate ali com o que a gente declarou ali na hora que a gente foi submeter ali o jogo. Então, esse jogo, na hora que a gente submete, a gente diz, olha, classificação livre, classificação 16 anos, 18 anos e onde se enquadra. Então, um jogo desse tipo assim, com certeza ele não vai estar numa classificação livre. Então, ele vai ter uma restrição ali para poder estar liberado ali. Mas o que acontece? Por que crianças conseguem jogar esse tipo de jogo? Porque geralmente os pais vão liberar o celular e o celular geralmente está cadastrado no nome do pai ali. Então o pai tem ali o livre para baixar qualquer jogo. Então ele acaba baixando qualquer jogo. E hoje os celulares têm, por exigência justamente por causa dessas demandas, por causa das crianças,
tem uma função, todos têm uma função que é justamente para poder entregar o celular na mão de uma criança. Tem só procurar, deve ter uma função lá aqui, de função criança, para entregar, que vai justamente limitar a criança a ter esse tipo de acesso. E lá dá para fazer certas configurações, inclusive a de horário, entendeu? A fazer a limitações ali sobre tempo, entendeu? Então, é justamente essa combinação ali de análise, acompanhamento e estar monitorando justamente o que está sendo baixado que vai impedir de criança ter acesso a esse tipo de jogo. Porque, com certeza, um jogo desse tipo aqui não é apropriado para criança, justamente, já deve estar lá na classificação etária para o jogo. A Flávia falou algo interessante ainda há pouco, que é sobre o suporte técnico na acolhida, na recepção de situações avessas comportamentais despertadas pelo gatilho do jogo. Existe isso dentro dos desenvolvedores de jogos eletrônicos? Sim, existe. Tem todo um processo pós-desenvolvimento que vai acompanhar todo o resultado de desdobramento que o jogo vai ter. Existem situações onde uma parte do jogo é revista, retirada, justamente por causar um certo desconforto ou uma certa forma ali em reação dos usuários. Então, acontece isso após após o feedback Isso, acontece. Posso falar só uma coisa? Pode. No Brasil, nós temos a classificação indicativa, que é uma política pública. Ela sempre foi muito demandada pelo Poder Judiciário, especialmente dos grupos do Poder de vários níveis do Poder Judiciário que têm preocupação com os direitos da criança e adolescente, mas também com movimentos sociais da democratização da comunicação, articulados no Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, o FNDC. E aí, a classificação indicativa, então, é uma pauta permanente, né, do FNDC e das instituições que participam dos movimentos. O Conselho Federal de Psicologia, os Conselhos Regionais de Psicologia participam, entre outras instituições. Eu fui representante do Conselho Federal de Psicologia uma época, né, nessa pauta, e então é uma política pública muito importante, porque ela oferece limites para o mercado. Porque o mercado, ele quer o quê? Lucrar, né? E tem empresas que lucram com ética e outras empresas que não querem ter limites para o seu lucro, né? Então, acho que isso é importante a gente incentivar também ao adquirir equipamentos, jogos, né? Tudo que a gente vai adquirir, a gente sempre ter essa consciência, né, de que empresa é essa, né? Qual é a preocupação que ela tem, né, em termos dos direitos, né, humanos, enfim, com o clima, com a sociedade, né? Agora, em relação à pergunta das narrativas, eu acho que, assim, essas narrativas que podem ser mais fortes, e não só nos jogos, como uma das perguntas que veio atrás. Mas os filmes, né, têm isso, outros modos de comunicação oferecem também cenas de guerra, de violência, né? Sim, e essas cenas em si, elas não nos induzem diretamente a produzir violência, né? Eu não acho que a questão é negar a existência da violência e a gente, em nenhum momento, poder acessar qualquer tipo de comunicação de conteúdo, seja por qual suporte tecnológico ou qualquer estilo de comunicação em que esse acontecimento, violência, drama, dificuldades existenciais sejam apresentados naqueles dispositivos, sejam jogos, sejam os filmes, enfim, etc. Eu acho que esse não é o problema. E como uma das pessoas que participou disse, agora estão culpando os jogos pelos ataques na escola, jogos eletrônicos, né? Realmente tem razão. Não tem um culpado, uma culpada. Não é uma ação direta, uma resposta direta de uso do jogo eletrônico, né? A relação que se estabelece, quando ela se torna uma relação de dependência, né? Ela não envolve só o equipamento, né? Porque o equipamento ele é um objeto, né? Pessoas estabelecem relações com objetos, né? O objeto em si, ele não tem vida, né? Então, ele precisa de uma agência de relações, né? Então, quais são os mediadores? É a ausência das mediações, não só da família, mas de várias mediações da sociedade, que também é responsável, do Estado, que está falhando na sua maneira de oferecer amparos e outras experiências que possam trazer complexidade para o nosso desenvolvimento. Quando a gente reduz essas experiências e deixa tudo na mão da família, né, ou só da mãe,
né? Enfim, ou só da criança ou adolescente, aí sim é um problema, que é uma omissão da sociedade. Agora, a gente poder entrar em contato com cenas de violência, de terror ou de guerra, eu não vejo que isso produz diretamente violência, seja de sorte que for a violência. Sim, com Por quê? certeza. Senão seria negar a realidade. Essa criança adolescente também não pode ficar numa bolha de superproteção. Ela precisa ter frustração em limites, mas ela também precisa, aos poucos, lógico, que na medida do que ela pode compreender, né, e com regras, né, regras que eu falo sempre pactuadas, regras éticas, não são imposições, sempre diálogo, né? Como ele disse, a classificação indicativa, ela tem relação com o processo de desenvolvimento da criança e adolescente. Em cada momento, a gente consegue lidar com um nível de compreensão do nosso raciocínio, né? E da nossa maturidade subjetiva daquilo que a gente está se expondo, né? Então, as narrativas sombrias, as narrativas de violência, elas também estão mostrando para a gente que há na sociedade, né, situações que saem de um nível de conflitualidade, ou de um nível de tensão, ou de um nível de respeito e vão desembocar em violências, em guerras, né? Que a gente já viveu isso e por isso a gente também estuda isso em história, senão a gente não estudaria nem na história, né? Mas para quê? Não é para que a gente repita, né? É para que a gente possa refletir do que a gente já fez e dos prejuízos que a gente já causou uns aos outros e a si mesmo. E com isso, vendo, jogando, né? A partir dessas narrativas, a gente também possa crescer, né? E elaborar, né, essas situações delicadas e difíceis para que a gente possa ultrapassar na nossa saúde mental e coletiva esses dramas e não nos aprisionar mais ainda a eles. Excelente. Vamos lá, pergunta. O Tiago de Cametá pergunta se os adolescentes passarem horas na frente das telas prejudicam no desenvolvimento escolar. Depende da quantidade de horas, né? O que é considerado padrão para a sociedade de psicologia? A gente não tem um padrão fixo de... Ou isso depende mais do comportamento, das opções? Eu penso que uma idade escolar, né, ou não só, nem diria idade escolar, porque hoje a gente estuda a vida toda, né? Mas assim, se a gente pensar um dia com 24 horas, né, a gente não vai ficar 4, 5, 6 horas num jogo eletrônico, como a gente não vai ficar, né, horas e horas apenas diante da TV, porque a TV também, o que acontece com qualquer dispositivo eletrônico, principalmente com telas, é que ele vai produzindo um efeito de dessensibilização, que é um efeito cognitivo e também socioafetivo, né? Porque ali é como se fosse ficando numa certa... um certo encantamento. Transe, num transe, exatamente, num certo transe. E você fosse perdendo a conexão com a realidade diante do tempo exagerado e não só num dia, né? São muitos, né? Eu já perguntei muitas vezes para crianças e adolescentes quando eu percebo que elas estão excessivamente, né, num dispositivo eletrônico, enfim, né? Ou então não necessariamente com a internet ou com o jogo, mas com uma ação que a gente está chamando de vício, mas que acaba sendo um sintoma, uma repetição de algo que, né, está sendo uma ação que está indicando que precisa de aquele ato repetitivo, sobretudo quando ele é um auto-boicote ou quando ele está prejudicando estudos e várias outras dimensões da vida, está sinalizando que a gente precisa ter uma ajuda, um cuidado, um repensar, né? Não está simplesmente uma coisa... Não pode ser só um automático que não é visto. Então, é como uma dor de cabeça. Não é para só você tomar um remédio para dor de cabeça e, não tenho mais dor de cabeça, está tudo bem. Mas por que está tendo dor de cabeça? Ela está indicando algo que precisa ser investigado. Assim também, um sintoma, ele está indicando algo que precisa ser pensado. E o sintoma, ele é só a ponta do iceberg. Então, a dependência psicológica, né, esse investimento maciço da vida, do tempo da vida, né, do nosso desejo em um jogo eletrônico ou em outras atividades que se tornam uma dependência e que restringem a nossa existência, está dizendo de um modo da gente se relacionar com
o desejo que a gente projeta, que a gente coloca tudo em algo que nos prejudica. Pode ser, inclusive, um relacionamento tóxico, né? Agora, no caso do jogo, então, poder dar o limite para o tempo, que seria um equilíbrio, né? Sim. Seria o ideal, um equilíbrio desse tempo numa rotina de atividades, num cronograma. Só que o tempo da subjetividade não é o tempo do cronos do relógio. Então, a gente precisa de, novamente, mediação de pessoas e instituições, principalmente porque crianças e adolescentes estão num processo de desenvolvimento de maior vulnerabilidade do que os adultos. Então, precisam de mais ajuda e de cuidado no sentido de mediações que tenham uma perspectiva a partir daquele momento do desenvolvimento daquelas crianças e adolescentes. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta chegando, o nosso tempo já está chegando ao final. Vamos lá. O Pedro Santos, do bairro do Una, pergunta se viver a realidade de violência e muitas sombrias dos games não mostra que a nossa juventude está adoecida. O isolamento gerado pela pandemia também não contribui para comportamentos violentos? Anderson, contigo. Bom, assim, o game durante a pandemia foi uma válvula de escape. Foi uma válvula de escape, foi um ótimo entretenimento ali para passar por aquele período bem conturbado. Então, eu acredito que as influências, como a doutora falou, elas vêm de vários pontos ali, mas do game ele tem um fator importante porque ele pode contribuir pelo desenvolvimento da criança, ele pode ser educativo, ele pode ser de um fator ali, digamos assim, empoderador ali do conhecimento, do aprendizado da criança. E do jovem também, entendeu? Porque o game ele vai evoluindo ali e abrange todos os aspectos da vida, tanto desde a infância até a vida adulta. Quantos adultos também no jogo e usam ele também como um entretenimento, como até ganha vida com isso. Então, eu acredito que os fatores que digamos assim, que afetam os seres humanos, eles tangem de outros aspectos. Eu acredito que a contribuição do game é bem nula nesse ponto aí. Quais são os perigos que rondam, principalmente a Deep Web, Dark Web, dentro dos jogos eletrônicos? Acredito que, assim, existe a Dark Web e, assim, ela é uma coisa bem difícil de acessar, não é tão fácil, assim. Eu acredito que estaria longe ali da possibilidade de uma criança ter acesso. Eu acredito que, porque não é um negócio tão simples, tem conteúdo ali realmente pesado, não é um lugar ali, mas também até para quem é profissional é um lugarzinho também difícil de ter acesso. Então, acredito que esse ambiente não é também, fora que não é apropriado para criança, também vai ser de difícil acesso para uma criança, não vai ser exposta a um conteúdo original da Dark Web. Bem, o nosso tempo chega ao final. Dentro do setor de psicologia da Universidade Federal, Flávia, existe alguma clínica de acolhimento e atendimento à sociedade civil de maneira geral e de forma gratuita? Sim, nós temos na Universidade Federal do Pará e em outras universidades no Pará e na Grande Belém, em que há o curso de psicologia, há sempre, como parte da infraestrutura da oferta do curso de psicologia, um serviço escola, e dentro desse serviço tem várias formas de atendimento, entre elas a possibilidade do cuidado clínico, né? E então na UFPA nós temos o serviço escola funcionando com também cuidados de atenção clínica, mas de avaliação psicológica, de psicopedagógica, né? E está aberto à sociedade, é gratuito. E nós também temos a rede pública de atenção no SUS, né? Que é pelo CAPS-I, que é o Centro de Atenção Psicossocial para a Infância e Adolescência, né? Ele é específico, né? E tem em muitas cidades brasileiras, em Belém tem, também de uma forma gratuita para criança e adolescente, né? E por fim, eu só queria assim, me despedir, agradecer e dizer que a gente não associa os ataques diretamente aos jogos eletrônicos, ataques de ameaças às escolas. Que a gente se lembre que existe uma indústria poderosa, que é a primeira indústria mais lucrativa do mundo, que é a de armas. Exato. Então, que a gente tenha a atenção que o que a gente tem que proibir, né, ou ter, né, o estatuto, né, do desarmamento como algo importante, como uma política pública importante. Né? A gente está falando de armas. Então, ninguém vai tirar mais foto com arminha na mão, com criança também pondo arminha na mão. Né? E que isso é muito... Né?
punir os games em função, né, Exato. de uma indústria armamentista é algo que é desproporcional, né? Então, se lembrar dessa indústria e que a gente precisa dar limites para essa indústria. A gente também compreender que a violência não surge do nada e que é no dia a dia que a gente vai lidar com a violência, Excelente. né? E que a gente não vai deixar ela chegar em níveis, né, que não teve mediação, né? E que a gente vai também compreender que esses ataques, essas ameaças, né, elas têm muitos interesses em jogo, como, por exemplo, desestruturar as políticas públicas de educação em todos os seus níveis, não só da educação fundamental até a universidade, a serviço de corporações internacionais que querem implementar ensino domiciliar e lucrar com o ensino domiciliar como política privada, e tem material didático, tem uma série de instituições que querem lucrar com esse tipo, e elas, lógico, vão apoiar o ataque a ensino presencial, né? Porque ali tem uma diversidade, uma sociabilidade muito maior, uma perspectiva muito mais inclusiva e democrática do que ficar restrito dentro da casa no ensino domiciliar. Outra indústria também internacional, EAD, né? Que quer transformar toda a formação em ensino à distância e ganha, né, grupos de ultradireita internacionais organizados que estão ligados a esses ataques, né, a essas ameaças. E, por fim, a gente saber que existem grupos no Brasil e em outros países articulados que são contra a democracia e vão sempre tentar ameaçar e atacar os grupos mais vulnerabilizados da nossa sociedade, Sim. como as crianças e adolescentes, e também vão atacar as instituições públicas, porque sempre elas vão ser um anteparo da nossa sociedade para dar limites para quem não sabe lidar com a democracia e quem quer fazer apologia da violência. Muito obrigada mais uma vez. Flávia Lemos, muito obrigada. Anderson Coimbra também, muito obrigada. Eu confesso a vocês que nós levaríamos um programa inteiro conversando sobre isso. Vale até sugestão para a produção do nosso programa, colocar no próximo mês de maio um dos temas para a roda de conversa especial, porque é um tema muito abrangente. Deixei de perguntar muitas coisas porque o nosso tempo finalmente acabou, tá bom? Obrigada. Um beijo no coração de cada um. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco te espero para mais Sem Censura Pará. Não saia daí. Até já.